Olhem só como é a tecnologia. Eu começo a contar histórias racídicas e em 2 semanas tem comentários de norte a sul do Brasil e até mesmo da Europa. Os nossos antepassados esperavam muito mais tempo para receber notícias de tão longe e era muito mais caro. Vamos então para uma parábola do Rebbe Nachman de Breslev, bisneto do sagrado Baal Shem Tov. Certa vez, um rei começou a pensar: será que existe neste mundo alguém sem preocupação alguma? O rei foi verificar por conta própria. Tirou as vestes da realeza e colocou roupas de pessoa comum. À noite, ele espiava as janelas das casas e aqui tinha alguém preocupado porque a loja não estava faturando. Ali tinha gente reclamando do preço de tal coisa, outro estava indignado com o governo. Até que ele se deparou com uma casinha pequena, a janela na altura do chão, e um homem muito feliz e despreocupado naquela casa. Ele estava sentado, com uma garrafa de vinho e comida na mesa, tocando violino. O rei então entrou cumprimentando aquele homem que devolveu o cumprimento e ofereceu um copo de vinho, e o rei tomou pela amizade. O rei dormiu ali mesmo. De manhã, os dois se levantam e começam a caminhar. O rei pergunta: "O que você faz da vida? Qual seu ganha-pão?" E o homem responde: "Olha, eu conserto coisas quebradas. É o que eu sei fazer e não conheço outra profissão. Eu junto 6 moedas de ouro por dia e é o suficiente para mim." E o rei pensou: eu vou arruinar a vida desse cara. O rei então se despediu daquele homem e lançou um decreto: proibido contratar alguém para consertar objetos quebrados. Conserte você mesmo ou compra outro novo. Aquele homem foi, como de costume, procurar alguém que precisasse consertar algo. De repente falam para ele: você não soube do decreto? Não pode mais consertar nada. Ele ficou surpreso, mas como tinha confiança em Deus, continuou seu caminho. Ele se depara então com um homem rico cortando madeira e pergunta: você não é rico? Por que você está cortando madeira? O homem rico respondeu: olha, eu procurei alguém que cortasse madeira e já que não encontrei, eu tive que fazer isso eu mesmo. Ah, então deixa comigo. Cortar madeira não é para pessoas como você. Ele cortou então a madeira e o homem rico lhe deu uma moeda de ouro. Ele pensou: uau, isso é bom, vou trabalhar cortando madeira. E ele viu que mais pessoas precisavam cortar madeira e pagavam por isso. Ele juntou suas 6 moedas, comprou comida e bebida e voltou para casa todo feliz. Naquela noite, o rei apareceu novamente, disfarçado, e viu toda aquela alegria e nenhuma preocupação. Ele entrou, o homem compartilhou um copo de vinho pela amizade e dormiram. Na manhã seguinte, ambos se levantam e começam a caminhar. O rei pergunta: então, o que você acha? Os alimentos estão caros? O homem respondeu que o rei decretou que não se pode mais consertar as coisas dos outros e descobriu que dá para cortar madeira por uma moeda e tá tudo bem. O rei então se despediu e anunciou mais um decreto: proibido cortar madeira para os outros, se quiser cortar, faça você mesmo. Nosso herói foi trabalhar nessa nova ocupação e falaram para ele: não pode mais cortar madeira para ninguém. E ele ficou surpreso, mas apesar disso, ele tinha confiança em Deus e continuou seu caminho. Ele se depara com um homem limpando sua carroça e pergunta: quem é você para ficar limpando carroça? Ele responde: bem, eu procurei alguém e não encontrei. Deixa comigo, eu limpo a carroça para você. E ele limpou a carroça e recebeu 2 moedas de ouro. Uau, isso é bom, vou trabalhar limpando carroça. E ele procurou e encontrou mais 2 carroças para limpar e juntou suas 6 moedas de ouro. Comprou comida e bebida e voltou para casa muito contente.
Aparece o rei disfarçado e lá está nosso herói, todo alegre sem nenhuma preocupação. O rei entra, toma um copo de vinho pela amizade e vão dormir. Amanhece e os dois vão caminhar. O rei pergunta: o que você acha do governo? E o homem responde que o rei proibiu cortar madeira para os outros e era o que estava fazendo. Eu descobri que limpar carroças dá mais dinheiro. Então tá tudo bem. O rei se despede e adivinhe, novo decreto. Nosso herói ficou surpreso com o decreto e, como tinha confiança em Deus, seguiu seu caminho. Ele vê que o ministro está recrutando mercenários para o rei. O pagamento é todo dia de manhã. Então ele entra na fila para se alistar e ele fala que só quer trabalho temporário, não vai fazer isso para a vida toda. O ministro concorda e ele fez o homem vestir o uniforme e entregou a espada e mandou ele para algum lugar que seria útil. Como o pagamento foi adiantado, ele trabalhou com muita alegria e depois do serviço comprou comida, bebida e voltou para casa. O rei, disfarçado, se depara com aquilo, entra na casa para o jantar, toma vinho e dorme lá. De manhã os dois caminham, o rei faz as mesmas perguntas e o nosso herói responde que agora ganhou um emprego e está trabalhando para o rei. O rei pensou: finalmente agora ele está nas minhas mãos. Ele se despede e ordena ao ministro que não pague o salário este dia. Nosso herói vai para o seu novo emprego e o ministro disse que não vai pagar. O homem ficou surpreso e perguntou: não era combinado o salário todo dia de manhã? O ministro explicou: o rei ordenou não pagar o soldo. Amanhã você recebe em dobro. O homem então quebrou a espada e, para ninguém perceber, ele fez uma espada de madeira no lugar. Então fez um empréstimo e, como garantia do empréstimo, deu a lâmina de verdade. E assim, ele comprou comida e bebida e foi para casa todo feliz. O rei então viu que tudo estava em ordem, o homem não tinha preocupações e de novo entrou e dormiu lá. No dia seguinte, a mesma pergunta e o homem contou o que ele fez. Eu sei consertar tudo, então eu vou receber meu salário hoje em dobro, pagar minha dívida e consertar a espada. Afinal, eu sei consertar coisas quebradas. O rei pensou: é agora. Ele se despediu do homem e ordenou ao ministro que convocasse seu novo recruta. Temos um condenado à pena de morte e aquele recruta vai ser o carrasco. O ministro, então, ao invés de pagar o homem, chama ele para comparecer diante do rei. Estavam lá vários príncipes para testemunhar a execução. O nosso herói chega e finalmente vê o rei com suas vestes reais e pergunta: Majestade, por que você me chamou? Esse homem aqui recebeu pena de morte. Pegue a sua espada e corte o pescoço dele. Majestade, eu nunca derramei sangue. Você tem certeza dessa sentença? Talvez o homem seja inocente. O rei falou que já está decidido e deve ser obedecido imediatamente. O homem não tinha escolha, estavam todos olhando para ele. Ele voltou os olhos para os céus e disse: ó Deus Todo-Poderoso, eu nunca derramei sangue. Se este condenado à morte for realmente inocente, que a minha espada se transforme numa espada de madeira, assim vai ser impossível derramar sangue. Ele então tira a espada da bainha e... a espada era de madeira. Todos deram risada. O rei viu que aquele homem era muito bom, cancelou os decretos e deixou ele ir em paz. Nosso herói realmente sabia consertar tudo, até mesmo o coração do rei e a nossa confiança em Deus.